Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje o assunto é Tião. Falarei das melhores corridas de recuperação de Sebastian Vettel. Porque sim, ao contrário do que muita gente diz, elas existem bastante. Porque tem muita gente que usa aquele argumento imbecil de ai, mas o Vettel nunca venceu largando fora do top 3. Você é burro, cara. Então, meu irmão, ele não vencia largando fora do top 3 porque ele não largava fora do top 3. Tu soma as temporadas de 2010, 2011 e 2013 e só tem 3 corridas em que ele largou fora do top 3. Mas sim, o Vettel é um baita piloto recuperando posições e mostrarei hoje com 10 corridas, né, enfim, exemplificando isso. E não vai ter aqui as recuperações de 2018, pois aquilo ali é fruto das cagadas que ele cometeu durante o ano. Então, sem mais enrolações, vocês aí já sabem, bora para o vídeo! Começamos com a primeira grande atuação dele na Fórmula 1, na real a segunda porque Fuji veio antes. Se trata do GP da China de 2007 com a Toro Rosso. O alemão foi 12º no quali, mas por conta de uma punição por impeding ele largaria de 17º. Só que então, numa chuvosa Shanghai, ele faz uma exibição brilhante. Já começou com uma ótima largada, saltando para 12º. E depois foi passando a galera, como Button e Kovalainen. E com uma parada só, parando na volta 26 para colocar os slicks no timing perfeito, ele ganhou muitas posições. E com a quebra de Kubica e o erro de Hamilton, Vettel terminou a corrida na 4ª posição. Até ali a melhor posição da história da Toro Rosso. Tudo isso largado de 17º no seu primeiro ano na Fórmula 1 por uma equipe que só tinha feito um ponto até ali na Fórmula 1. E isso é só o começo do vídeo. O Vettel teve duas grandes recuperações em 2008, o GP de Mônaco e o GP do Canadá. Mas escolhi Mônaco porque no Canadá, apesar das ultrapassagens de sair de último 20º para 8º, foi uma corrida com só 13 carros terminando, então deu uma ajudinha. Agora em Mônaco ele não tinha pontuado no ano ainda, largava de 19º, penúltimo. Só que aqui ultrapassagens não foram o grande fator, afinal, né gente, Mônaco. Mas foi escapando das confusões, ganhando posição de quem fazia a cagada, estratégia boa, isso e aquilo. Quando a gente via ele tava em 5º. E foi assim que ele terminou, somente atrás de Hamilton, Kubica, Massa e Webber na equipe A. Saiu de 19º para 5º em Mônaco, mesmo com toda a confusão. E depois disso ele voou em 2008. Agora a gente começa com as atuações em equipe boa, né? Porque a Toro Rosso é algo mais ocasional. Só que na Red Bull, começando com o GP do Brasil de 2009. Toda a recuperação se dá porque deu ruim com o piloto antes. É verdade. No caso, foi ele ficando no Q1 na chuva, largando somente de 15º. E paizão, o Vettel andou pra cacete, tá? Ok, o caos no início ajudou, é verdade. Mas na pista ele foi lá ultrapassando com arroz e sempre com uma boa estratégia para auxiliar. E o Vettel fez essa estratégia funcionar com bons overcuts, abusou dos overcuts na real. E no fim terminou com uma excelente 4ª posição no GP do Brasil. Perdendo o título, mas com uma boa atuação. Corrida essa que também teve Lewis Hamilton e Jenson Button com ótimas recuperações também. Enfim, mais uma boa corrida do Vettel. Em 2010 ele não teve aquelas corridas de recuperação que largava lá atrás e tinha que escalar, pois, de novo, ele só teve 2 largadas fora do top 3 daquele ano, uma P4 e uma P6, porém, no GP da Inglaterra de 2010 ele se recuperou de forma linda no final da prova. O contexto era o seguinte, Vettel pole depois da treta com Webber, e na largada o Hamilton fura o pneu dele, incidente de corrida, mas isso jogou o Vettel lá para o fundão, quase perdeu volta para o Webber inclusive. E numa situação dessas, só um safety car para ajudar. E ele veio na volta 28. E depois, amigo, segura o Tião. Ó o bicho vindo, moleque. Ele que tava em 15º foi passando um por um. Passou o Buemi, passou o Massa, passou o Petrov, passou o Hülkenberg, passou o Schumacher e por fim passou o Sutil. E assim, ele na reta final, sem ter DRS naquela época, saiu de 15º para 7º, conquistando 6 pontos. Após quase tomar volta na corrida. E no fim ele foi campeão por apenas 4 pontos. Ou seja, isso foi essencial. Vamos com uma das maiores, se não a maior recuperação da carreira dele, Abu Dhabi 2012. A Red Bull tava bem no final de semana, ele foi 3º no quali, suave,
E só que a querida Red Bull fez cagada e não deixou gasolina suficiente para a revisão da FIA. Parabéns, viu, seu cocô? Assim ele foi desclassificado, larga dos boxes, meu filho, 24º. Ele largou lá de trás, realizou 19 ultrapassagens na corrida, 19. Chegou a perder um pedaço da asa, que piorou após acertar o DRS ali após a freada do Ricardo. Caiu para trás de novo, seguia passando gente, seguia ganhando posições, corrida difícil no meio de uma batalha pelo título. E aí chega na reta final e o cara tá lutando pelo pódio. Como? Mas como? De onde ele veio? E de fato foi para o pódio após uma linda ultrapassagem de Essa Button. Uou! Vettel terminou em terceiro naquela que é até hoje muito difícil de ser superada, a corrida com mais posições ganhas no século 21, com 21 no total. Para isso acontecer hoje, só se alguém largasse de 22º e vencesse. E tem mais! Decisão de campeonato Interlagos em 2012 foi um verdadeiro teste pra cardíaco para o Vettel, pois todos sabem, ele era o líder do campeonato com 13 pontos de vantagem para Fernando Alonso, mas ele foi rodado pelo Bruno Senna logo na largada, com direito a dano na lateral do carro. Ele foi jogado para o fundo do grid e aí começou o show. Ao todo foram incríveis 31 ultrapassagens na corrida toda. Tudo isso? Eu acho que deve ser a maior quantidade de ultrapassagens de um cara em uma corrida só na Fórmula 1. Que inclusive tem um vídeo da Fórmula 1 só com o board dessa recuperação que é maravilhoso assistir, vou deixar no card. Com apenas 8 voltas ele já tinha saído de 22º para 6º, algo bizarro. Mas óbvio que com para nos boxes aqui, para nos boxes ali, caindo para o fundão, ele tinha que constantemente ficar recuperando as posições. Mas enfrentando problemas de rádio com o pit horroroso da Red Bull, ele caiu para 10º com 16 para o fim, precisando chegar em 7º. E ele foi lá, passando quem precisava na chuva, chegou em 6º e se sagrava tricampeão mundial. E uma das maiores atuações do século, enfrentando todo tipo de adversidade, numa das melhores pilotagens de sua carreira. Uau, simplesmente uau. 2015 foi um ano espetacular do Vettel, podemos dizer que foi o seu melhor após 2013. E no GP dos Estados Unidos ele teve uma grande recuperação. Assim ele foi quinto no quali, com muitas aspas, porque foram os tempos do Q2 por causa da chuva. Só que como trocou o motor, largaria de 15º. Mas na corrida, ó, aula. O cara após a volta 1 já estava em 7º. E após 4 voltas já era o 6º colocado, meu irmão, que início. E aí foi só fazer a sua corrida habitual, passou os Red Bulls que estavam brigando pela ponta ali na chuva. E após passar Max Verstappen pelo pódio, em grande corrida dele de Toro Rosso, Vettel fechou essa grande corrida de recuperação que pareceu até fácil, saindo de 15º para 3º como se não fosse nada na chuva. Grande corrida. Vamos para 2017, o ano que ele poderia ter sido campeão, ou pelo menos levado a decisão para Abu Dhabi, mas, né, a Ferrari. E no caso, é uma daquelas corridas que aconteceram naquela sequência bizarra de Singapura, Malásia e Japão. E é o GP da Malásia, que por um problema no qual ele largou em último, em 20º. E sendo rapidão aqui, ele largou de último e chegou em 4º. É impressionante. E na frente do Bottas de Mercedes. Só na largada ele ganhou 7 posições, 6 na real, porque o Raikkonen ficou. Após 21 voltas já aparecia no top 5. E depois foi só concretizar a 4ª posição, inclusive quase pegando o pódio do Ricardo. O que rolou depois a gente não comenta, porém foi uma baita recuperação, que serviu de nada no fim das contas. Essa é uma delícia de lembrar, porque foi um ano depois daquilo. Sebastian Vettel! GP da Alemanha de 2019, uma corrida em que a Ferrari aprontou uma resenha, porque eles estavam rápidos, mas o Vettel quebrou no Q1 e o Leclerc quebrou no Q3. Assim, numa corrida que teria drama, chuva, uma das melhores da história da Fórmula 1, Vettel largou de último e teria que remontar. Vettel, que não estava na sua melhor fase, estava mal. E ele foi lá, ganhando posições aos poucos, em 8 voltas já era o 7º, ele largou de 20º, repito. E o próprio Vettel falou que a estratégia dele ali na chuva era olhar pro pessoal colocando capa de chuva e tirando capa de chuva. Aí ele teve o feeling e a noção para parar na hora correta. Mas a sua grande arrancada foi na reta final, quando a pista secou. E também quando o Bottas bateu. Ele passou o Albon, o Sainz, o Stroll e por fim Kvyat para conquistar uma 2ª posição em casa. Após largada, a última posição, bicho. E em Hockenheim ele performava uma grande recuperação com uma pitada ali de redenção de 2018. Onde nessa era de 20 carros, apenas o Verstappen no GP da Rússia de 2021 saiu de 20º para 2º.
Para fechar, uma que foi uma mini recuperação, foi curtinha, devido a uma trollada da Aston Martin. Não me diga. Era o GP dos Estados Unidos de 2022, Vettel em seu último ano na Fórmula 1, lavado, mas até que performando, e o alemão tava fazendo uma ótima corrida, era o 6º colocado, melhor do resto, foi para uma liderança provisória antes de parar, e quando ele parou, aconteceu isso daí, cara. Um pit stop de 16 segundos. 16. Vontade de chorar e morrer. Assim, ele que era o 6º, poderia voltar ali numa 7ª ou 8ª posição. Era jogado para a 13ª posição, meu Deus, Aston Martin. Aí ele teria, sei lá, 14 voltas para tentar algo com a Aston Martin de 22. E ele conseguiu. Ele passou Tsunoda, Zhou e Albon para entrar na zona de pontos. Mas ele não estava por satisfeito e na última volta, em uma baita briga com Kevin Magnussen, ganhou a 8ª posição. Numa baita arrancada após Aston Martin lascar ele. Poderia ter sido uma P6 em condições normais, mas dentro da cagada que a equipe fez, isso foi o melhor que dava para fazer, uma P8. Mostrando que sim, o Vettel sabia brigar. E tá aí, gente, finalizado o vídeo das melhores recuperações da carreira de Sebastian Vettel na Fórmula 1. Isso que eu só escolhi 10, hein? Tem Espanha 2014, Canadá 2015, Singapura 2016. Se você acha que realmente faltou alguma, coloque nos comentários, concorde e discorde sempre com respeito. E nos vemos no próximo vídeo. Aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo aí com a galera. Não se esqueça de me seguir no Instagram, @primeirofilef1, de me seguir no Twitter também, KevinNicholasPF1. Aqui estão os membros, muito obrigado a todos os membros, cara, valeu aí de coração. Sugestões, comentários, tá? E é nóis, valeu, tamo junto, falou!